vocês, um assunto que às vezes é negligenciado e tido por muitos como algo não espiritual. Mas nós entendemos que a partir do momento que nós nascemos de novo, que somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, tudo nas nossas vidas se torna espiritual. Tudo é espiritual para aquele que nasceu de novo. Das questões físicas às questões metafísicas, das questões naturais às sobrenaturais, tudo para nós é espiritual. E o tema da mensagem esta noite é o cristão e o autocuidado. Portanto, eu peço a gentileza que você abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Todos encontraram? Não, quem não encontrou está aqui na tela, né? Vamos lá. Assim diz o texto: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, nós te rendemos graças nessa noite. A tua palavra foi lida e nós te suplicamos em unidade. Que a tua bondade possa nos abraçar mais uma vez. Que a tua verdade possa ministrar sobre os nossos corações. E que possamos sair daqui diferentes, mediante o entendimento de que o teu desejo, Senhor, é nos santificar de uma maneira integral. Não apenas no espírito, mas também na alma e no nosso corpo. E que possamos entender tais verdades, para que vivamos todos os nossos dias nesta terra, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. O cristão e o autocuidado. Deus se importa com o ser humano em sua totalidade. O ser humano é um ser integral. A tradição judaico-cristã apresenta o ser humano como um todo indivisível. Portanto, espírito, alma e corpo constituem um ser humano inteiro, assim como Deus o criou. E por isso, Deus deseja que o ser humano seja inteiramente preservado e santificado. Portanto, eu vou repetir: Deus se importa com o ser humano em sua totalidade. Deus deseja santificar espírito, alma e corpo. Agora, entenda uma coisa: o fato de Deus desejar a nossa inteira preservação ou a nossa inteira santificação não exclui a nossa responsabilidade de autocuidado, porque todo cristão tem a responsabilidade de se cuidar. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta ao seu discípulo Timóteo, ele diz no capítulo 4, verso 16, parte A: cuide de você mesmo e da doutrina. Nós vemos uma sequência natural no texto e também intencional, porque ele não diz cuide da doutrina e depois cuide de si, mas o texto diz cuide de você mesmo e também da doutrina. E esse texto nos leva a entender que o zelo pessoal é tão importante quanto o zelo doutrinário. Ou seja, assim como não podemos negligenciar a sã doutrina, também não devemos negligenciar a sã vivência. Porque de nada adianta pregar uma doutrina reta se a sua própria vida estiver completamente torta. Portanto, precisa haver harmonia entre o nosso modo de viver e o ensino doutrinário.
Quando nós olhamos para o texto de Atos capítulo 20, verso 28, a palavra diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Isso nos ensina que o autocuidado é fundamental para que o cuidado alheio seja excelente. Porque o cristão que não se cuida, ele não está apto para cuidar de outras pessoas. É semelhante se você estiver precisando de um dentista. Você procura um bom dentista na cidade, até que alguém te indica um profissional. E quando você chega no consultório, o dentista abre a porta e te recebe com um sorriso largo. Só que você percebe algo diferente: o dentista tem poucos dentes na boca, e os poucos que tem estão podres. E aí eu te pergunto, você se sente seguro para ser atendido por um profissional assim? Talvez naturalmente você vai pensar: poxa, se esse dentista não consegue cuidar dos próprios dentes, será que ele vai cuidar dos meus? O ser humano às vezes acaba agindo assim por natureza, e acaba acontecendo isso de fato. Portanto, o cristão precisa se cuidar. Ele precisa em todo tempo atentar para o cuidado pessoal. Então essa é a moral de história: se o cristão é incapaz de cuidar de si, ele vai estar desqualificado para cuidar de outras pessoas. Portanto, nesta noite, como o tema da mensagem é o cristão e o autocuidado, eu quero compartilhar com vocês 5 fundamentos para que possamos desfrutar de um autocuidado que seja integral, que seja pleno. Compartilhar com vocês pelo menos 5 pontos. E eu começo com o primeiro e o mais importante, que é a santidade. Charles Spurgeon dizia que santidade é o lado visível da salvação. A própria palavra de Deus nos instrui a viver uma vida de santidade. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta dizendo: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Efésios capítulo 1, verso 4 diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Portanto, olhando para a Escritura, eu e você temos a responsabilidade de zelar pela santidade em nossas vidas. E viver em santidade significa fazer guerra contra o pecado, é ser radical contra qualquer ação pecaminosa. Recentemente nós compartilhamos dentro do contexto do Sermão da Montanha, onde Jesus, dentro do seu ensino, ele nos diz que se o teu olho direito te faz pecar, ou se a sua mão direita te faz pecar, é melhor você arrancar o seu olho ou arrancar a sua mão, do que você ter o seu corpo inteiro lançado no inferno. E obviamente eu me expliquei naquele contexto de que Jesus não está ensinando sobre automutilação. Na verdade, Cristo está trazendo uma figura de linguagem, uma hipérbole, um exagero, dizendo que eu e você devemos ser radicais contra o pecado. Ou seja, se a maneira com que você olha, ou se a maneira com que você toca, está te levando a ter desejos pecaminosos, então arranque esse comportamento da sua vida, antes que esse comportamento te arranque da presença de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. Afinal de contas, o cristão não fica flertando contra o pecado. O cristão não fica tomando meias medidas. Quando o assunto é pecado, o tratamento não pode ser gradual, tem que ser radical. Então aqui Cristo está nos ensinando que o cristão deve levar a sério a sua luta pela pureza. Ele está dizendo que a nossa santidade deve ser protegida. Me lembro que na época eu dei até um exemplo dizendo que hoje em dia é muito comum nós usarmos de muitos meios para proteger os nossos bens. Às vezes colocamos uma capinha de borracha e uma película de vidro para proteger o nosso aparelho telefônico. Nós somos capazes de fazer um seguro veicular para proteger o nosso carro. E também às vezes colocamos câmeras de monitoramento para proteger a nossa residência. Agora, a pergunta que Jesus nos faz é a seguinte: o que estamos dispostos a fazer
para proteger a nossa santidade? O que estamos dispostos a arrancar das nossas vidas para proteger a nossa pureza? Porque o nosso maior patrimônio não é um telefone, não é um carro, não é uma casa. Nosso maior patrimônio é a nossa santidade e temos que fazer de tudo para protegê-la, para preservar a nossa pureza diante de Deus. Então, primeiro fundamento para o autocuidado, santidade. Segundo fundamento, saúde mental. Precisamos de uma boa saúde mental. Você sabia que a sua cabeça pode acabar te adoecendo? Você pode não ter nada no corpo, mas se você estiver com a mente tão perturbada, é capaz de você sentir dores físicas. É o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. E aí você vai ao médico, faz uma bateria de exames e não encontra nada. E é claro que não vai encontrar nada, porque está tudo aqui na mente. A nossa mente é poderosíssima. Ela é capaz de nos projetar para algo maravilhoso e é capaz também de nos paralisar por completo. E tudo isso acontece porque pensamentos geram emoções, emoções geram comportamentos e comportamentos geram resultados. Nossa mente é poderosíssima. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo também, escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte: meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Portanto, tudo começa na mente, porque pensamentos geram emoções, emoções geram comportamentos, comportamentos geram resultados. E eu quero trazer aqui para vocês algumas dicas de como ter uma boa saúde mental. E como eu não sou bobo e também não sou psicólogo, eu consultei a psicóloga da IBA Centro, doutora Sara Queiroz, e ela trouxe algumas dicas. Olha só, pratique exercícios físicos. O recomendado é pelo menos 30 minutos por dia. Tenha uma alimentação equilibrada. Tenha hobbies, atividades prazerosas que trarão descanso para a mente. Cuide da saúde corporal, mantenha os exames em dia, cuidados básicos com a saúde. Mantenha relações saudáveis. Tenha por perto pessoas que poderão te ouvir, te incentivar e principalmente fuja de relacionamentos tóxicos. Outra dica: tente agir com mais leveza consigo. Nós somos muito demandados em todas as nossas relações, então não se torne mais alguém na sua própria lista de cobrança. Outra dica: reconheça os seus próprios limites. Desenvolva a habilidade de falar sobre o que você está sentindo. Não tente silenciar sentimentos que geralmente são vistos como negativos, como por exemplo, medo, raiva. Então não finja que esses sentimentos não existem dentro de você, porque eles podem ser indicativos de que algo está errado, e é importante ter atenção quando eles aparecem. Isso é o que diz a psicóloga, e eu como pastor eu vou além, e eu digo para você: não guarde mágoa, não fique registrando decepções, não fique acumulando dores emocionais, se possível libere perdão. Afinal, o cristão precisa ser curado, pois é impossível ter um relacionamento saudável com pessoas que são doentes em suas almas. Pessoas curadas curam, pessoas doentes adoecem a outros. Todos nós conhecemos a máxima que diz que por trás de toda pessoa que fere, sempre existe uma pessoa ferida. Voltando para as dicas da psicóloga: reduza o consumo de telas. De modo geral, não é benéfico para o funcionamento do nosso cérebro. O excesso de telas aumenta o efeito da dopamina,
que estimula o cérebro a buscar prazeres rápidos e momentâneos. Isso faz com que tenhamos dificuldade em nos mantermos concentrados por um longo período, principalmente em atividades mais monótonas. E a última dica, se preciso for, faça terapia psicológica. Seja acompanhado por um profissional qualificado, que usará técnicas para te auxiliar a entender o que é estar mentalmente saudável no seu contexto, na sua realidade. E falando de tudo isso, me surgem algumas indagações, e uma das perguntas que eu mais me faço, uma pergunta um pouco estranha, mas eu pergunto também para vocês: você pensa sobre o que você pensa? Você pensa sobre aquilo que ocupa a sua mente? Você pensa sobre o que você sente? Você pensa sobre aquilo que se passa dentro de você? Nós precisamos fazer esse exercício. E nessa reflexão eu sempre peço a todos que tomem cuidado com o que eu chamo dos 3 S's: sentimento, sobrecarga e solidão. Cuidado com os sentimentos. Sentimento de culpa, sentimento de rejeição e abandono, sentimento de medo, de cobrança, de frustração. Cuidado com os sentimentos. Segundo S, cuidado com a sobrecarga. Nenhuma sobrecarga é saudável. Cuidado com sobrecarga de tarefas, de agendas, com sobrecarga de gestão de conflitos, com sobrecarga física. Todo tipo de sobrecarga sempre resulta em estresse. A engenharia nos prova isso. E o terceiro S, solidão. Em nome de Jesus, fuja da solidão e corra para a comunhão. Tenha amigos, amigos de verdade. Isso é essencial para a nossa saúde mental. Você precisa ter alguém para poder se abrir e falar com segurança e liberdade sobre os seus medos, sobre as suas dificuldades, sobre os seus dilemas, sobre os desafios que você enfrenta. E eu sei que, olhando para a Escritura, a melhor maneira de se ter saúde mental é entendendo aquilo que Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Ele diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olhando para esse texto, o que é saúde mental? É quando a nossa mente é guardada pela paz que vem de Deus. Ou seja, é a emoção de Cristo governando a minha emoção. É a mente de Cristo invadindo a minha mente. É quando guardamos o nosso coração dentro do coração de Jesus. É a paz de Deus nos governando. É a melhor forma de termos saúde mental nos dias de hoje. Então, o primeiro fundamento, santidade. Segundo, saúde mental. Terceiro, alimentação. Existem mais pessoas morrendo pelo excesso de comida do que pessoas morrendo pela falta dela. O abuso na alimentação prejudica as pessoas mais do que a própria fome. O consumo alimentar errado e desregrado tem mudado a humanidade. E isso, gente, pasmem, não é algo do contexto pós-moderno, não é algo novo. Isso tem as suas raízes, as suas origens lá no jardim do Éden, lá no pecado original do primeiro homem, chamado Adão. Ou seja, por causa do pecado no coração humano, a comida, historicamente falando, sempre foi uma questão delicada. Por exemplo, em qual contexto o homem cedeu à tentação no jardim do Éden? Comida, comendo do fruto. Em que contexto Satanás tentou Jesus no deserto? Comida. Pediu para transformar pedras em pães. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura a troco de quê? Um prato de comida, gente.
E quando a gente estuda ali a história do Êxodo, o povo de Deus foi liberto da escravidão. E depois que eles estavam livres, eles tiveram vontade de voltar a ser escravos. Por causa de quê? Por causa de comida. Eles tinham saudade do pepino, da cebola do Egito. Então comida, historicamente falando e biblicamente, sempre foi para nós uma questão muito delicada. Portanto, o pecado distorceu o propósito dos alimentos criados por Deus. Eu perdi a conta de quantas e quantas vezes eu ouvi a seguinte frase: crente não fuma, crente não bebe, mas come, que é uma beleza. E geralmente isso é dito de forma cômica. Só que não tem nada de engraçado nisso. Isso não é legal, porque, como eu disse recentemente, você não vive para comer. É o contrário, você come para viver. Em 1 Coríntios, Paulo traz a seguinte instrução. Ele diz: comam de tudo o que se vende no mercado. Paulo diz isso para uma igreja: comam de tudo que se vende no mercado. E aqui vale um alerta: comer de tudo é diferente de comer tudo. Porque comer tudo é liquidar a fatura, é abusar, é ir além do necessário. Agora, comer de tudo é não ser seletivo, é não ter frescura na hora de comer, é saborear toda a variedade criada por Deus. E o que muitos cristãos não entendem é que Deus deve ser glorificado até em nosso estilo alimentar. Por isso Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portanto, me escute essa noite. Devemos glorificar a Deus com os nossos hábitos alimentares, porque Deus não é glorificado no abuso dos alimentos. Deus não é glorificado num estilo de alimentação compulsiva. Deus não é glorificado quando você come, não para matar a fome do corpo, mas para tentar preencher o vazio da alma. Comida em excesso não vai resolver o problema da nossa ansiedade. Por isso, repito, devemos glorificar a Deus com os nossos hábitos alimentares. E assim como eu trouxe algumas dicas no que diz respeito à saúde mental, também vou trazer algumas dicas de nutrição. E também, como eu não sou nutricionista, eu consultei a nutricionista da IBA Centro, doutora Larissa Monteiro. E ela trouxe 10 dicas de como ter uma alimentação saudável. E antes das 10 dicas, ela colocou aqui uma breve introdução que diz: sinais de que a sua alimentação não está adequada. Olha os sinais de que você está comendo errado: dor de cabeça constante, diminuição da memória, cansaço anormal, cãibras, unhas frágeis e quebradiças, manchas brancas nas unhas, queda de cabelo, obstipação, que é quando você não consegue evacuar. Após comer você fica com flatulência, os famosos gases, fica com eructação, que são os arrotos, azia, queimação, estufamento e digestão lenta. Tudo isso são sinais de que você está comendo errado. E aqui ela começa a trazer as suas 10 dicas. Primeira dica: desembale menos e descasque mais. Em outras palavras, evite alimentos ultraprocessados e dê preferência a alimentos in natura, frutas, verduras, castanhas. Segunda dica: separe metade do prato para consumir salada, hortaliças, legumes. Metade do prato, viu, gente? Também não adianta pegar aquele prato tamanho de um disco de caminhão. Vamos lá. Terceira dica. Essa aqui é polêmica, mas é a nutricionista que está falando. Reduza o consumo de carne vermelha para uma vez na semana. Aí, ó, Fabi, começa, né? Vai manifestando aí. É isso aí. Tem jeito. Reduza o consumo de carne vermelha para uma vez por semana. Prefira carnes brancas nos demais dias. Ok? Carne vermelha uma vez na semana, os demais dias, frango, peixe. E se possível, fique um dia da semana sem consumir carne nenhuma,
aonde você vai substituir por leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, ok? Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Também gosto de churrasco, gente. Quarta dica: inclua em todas as suas refeições frutas, verduras e legumes. Todas as refeições. Quinta dica, é óbvio ter que falar isso aqui, essa quinta dica, mas beba água. Tem gente que tem que pôr até despertador para lembrar que tem que tomar água, hein? Falar nisso, vou tomar água. Beba água. O consumo ideal é 35 ml por peso. Então, se você é uma pessoa que tem 70 quilos, o seu consumo diário deve ser de 2.450 ml. Então, beba água. E não está aqui nas recomendações não, mas eu vou fazer um adendo aqui, essa orientação de beber água. Expulse da sua vida um demônio chamado refrigerante. Expulse na autoridade do nome de Jesus esse negócio, viu? Por quê, pastor? Por causa do açúcar. Não só por causa do açúcar, mas principalmente por causa da acidez. Porque quando você vai aferir a qualidade de uma água, você usa o potencial hidrogeniônico, que é conhecido como pH. E a escala do pH vai de 0 a 14. Então isso indica que quando a escala do pH está em 7, essa água é neutra. Tranquilo. Quando ela está acima de 7 e vai chegando mais perto do 14, significa que é uma água muito alcalina, ou seja, própria para o consumo humano. Agora, se o pH está abaixo de 7, cada vez menor, é uma água mais ácida, imprópria para o consumo humano. E qual que é o pH do refrigerante? Gira em torno de 2,5 a 3, é muito ácido. Então, tendo em vista que o pH do sangue no corpo humano gira em torno de 7,35 e 7,45, significa que a cada copo de refrigerante, você tem que tomar 33 copos de água, e da boa, da bem alcalina, para regular novamente o pH no seu sangue. Então, em nome de Jesus, arranca isso da sua vida para a glória de Deus. Voltando aqui às dicas, sexta dica: reduz o consumo de açúcar, sal e gordura quando for preparar suas refeições. Sétima dica: coma devagar, para o cérebro assimilar que está recebendo alimentos. Leve pelo menos 20 minutos durante as refeições e se alimente com atenção total, sem distração de televisão, de telas, de celular. Atenção total na hora da refeição. Oitava dica: respeite seu limite de saciedade. Nona dica: planeje seu tempo para preparar sua alimentação. Então, organize com antecedência o que você vai consumir durante a semana. E décima dica: seja crítico. Existem muitos mitos e uma publicidade enganosa em torno da alimentação. Eu disse de manhã que nós, como igreja, estamos na era dos alimentos chamados hiperpalatáveis. E aí você escuta esse nome e deve pensar assim: poxa, deve ser algo muito legal, né? Muito gostoso. E de fato é muito gostoso, por isso tem o nome de palatável. O que é um alimento hiperpalatável? É aquele que possui 4 combinações: gordura, carboidrato, sal e açúcar. Então, as empresas que produzem alimentos processados e ultraprocessados, elas misturam intencionalmente esses ingredientes de forma excessiva, porque quando consumimos esses 4 ingredientes juntos, existe uma forma de recompensa no nosso cérebro. O nome é hiperpalatável porque dá muito prazer, porque isso libera dopamina na mente, que é o neurotransmissor do prazer no corpo humano. Então isso faz com que a gente comece a comer sem freio. É quando você pega um fast food e não se contenta em comer apenas um, você quer 2, 3, 4, 5 pedaços. E isso é perigosíssimo para as nossas vidas e ao mesmo tempo é super legal para o mercado de consumo. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos constatou que 62% dos produtos vendidos nos supermercados já são produtos hiperpalatáveis. E as indústrias já sabem disso. Eles querem vender cada vez mais e te deixar dependente, te deixar viciado com tudo isso.
E é por causa desses alimentos hiperpalatáveis que muitos adultos sofrem de um transtorno chamado TARI. TARI é transtorno alimentar restritivo evitativo. O que isso significa na prática? É quando a pessoa é adulta na idade, mas tem um paladar infantilizado. Ele é adulto, mas não come legumes, não come verduras, não come vegetais, não come frutas. Só come alimentos ultraprocessados. Somente alimentos hiperpalatáveis. Eu disse de manhã que eu vi um pastor que foi ministrar em São Paulo, numa conferência apenas para homens, os homens da igreja. E após o período de ministrações da manhã, esse pastor foi para o almoço com aqueles irmãos que haviam lhe convidado. E na hora que eles estavam na linha de servir, o pastor fez aquele prato bem colorido, com várias hortaliças, legumes, verduras. E o irmão que o convidou para a conferência, para pregar, estava do lado dele. E o prato dele só tinha arroz e batatinha frita. Aí esse pastor virou para o irmão e falou assim: meu irmão, você vai me desculpar, mas você não é homem não. Aí aquele irmão ficou indignado, falou: como assim eu não sou homem? Que isso, pastor? Tenho 35 anos, a gente estava aqui na conferência de homens, agora você vira para mim e fala que eu não sou homem? Eu falei: você não é homem não, cadê a verdura aí? Cadê o legume no seu prato? Aí ele falou assim: não, pastor, é porque eu não gosto. Está vendo? Por isso que você não é homem. O homem não só faz aquilo que gosta, o homem faz aquilo que é preciso. Quem só faz o que gosta é menino. Menino se comporta dessa forma. E da mesma forma é o cristão que já aprendeu a morrer para si mesmo. Ele não só faz o que gosta e só come o que quer, ele faz o que é preciso ser feito, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que a lei da semeadura, ela é real. Paulo diz: não se enganem, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, cada garrafa de refrigerante que você toma é uma semente. Todo exagero em alimentos processados é uma semente. Toda recusa em consumir alimentos saudáveis é uma semente. E uma hora ou outra, a fatura vai chegar. Porque tudo que plantarmos ao longo da vida, certamente colheremos, porque de Deus não se zomba. Eu já ouvi histórias de crentes que morreram muito cedo. E ali no velório as pessoas perguntavam assim: nossa, mas fulano era tão crente, por que Jesus levou ele? E a pessoa não cuidava da saúde. Eu imagino Jesus dizendo assim: poxa, eu não tenho nada a ver com isso. Por que eu levei? Não, foi ele que se matou, ele não cuida da saúde e agora vem jogar a culpa em mim. Não, vamos parar com isso. Portanto, não se esqueça, nós devemos glorificar a Deus com os nossos hábitos alimentares. Recapitulando: santidade, saúde mental, alimentação. Quarto, atividade física. Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês agora não pertencem a si, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aqui nesse texto Paulo está falando de duas coisas: redenção e mordomia. Redenção significa que o seu corpo foi redimido e foi comprado por um alto preço, portanto ele não te pertence mais. O seu corpo pertence a Deus. E mordomia significa que você recebeu a responsabilidade de cuidar e administrar aquilo que não te pertence. Deus comprou o seu corpo com o sangue que foi derramado no Calvário. Então o seu corpo não te pertence. Você tem que administrar e cuidar daquilo que pertence ao Senhor. Segundo dados da OMS, cerca de 3.200.000 pessoas morrem do mundo devido à insuficiência do movimento. É o que nós conhecemos como sedentarismo. De acordo com o IBGE, 47% dos brasileiros são sedentários. E a OMS fala que se você não der pelo menos 5.000 passos por dia, você é uma pessoa sedentária. Silêncio mortal. A pessoa acorda: não, fui da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro, não, deu 20 passos. Não, meu irmão, vou fazer uma caminhada aí.
Nossa geração está vivendo um apogeu do sedentarismo. Muitos não querem se exercitar, muitos estão acorrentados numa preguiça infernal, são reféns da lei do mínimo esforço possível. E muitos cristãos, na prática, vivem como se fossem gnósticos. O que é o gnosticismo? Gnosticismo, no primeiro século, era a crença de que somente o espírito era bom e a matéria era essencialmente má. Então o gnosticismo desprezava o corpo, porque o corpo é matéria. E tem crente vivendo do mesmo jeito, dizendo: pastor, só me preocupo com o espiritual, e o corpo, estou nem aí com o meu corpo. E a pessoa se esquece de que Deus quer nos santificar em tudo: espírito, alma e corpo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. E nesse texto, Paulo não está desmerecendo a atividade física. Ele está apenas dizendo que a piedade possui um valor maior. Sendo assim, o ensino bíblico afirma que o exercício físico tem o seu valor. Ou seja, a prática de uma atividade física tem o seu proveito nesta vida, nesta terra. Portanto, assim como praticamos a piedade, também devemos praticar o exercício físico. Então, grave isso no seu coração. A santidade do corpo combina com a saúde dele. Santidade combina com saúde. Então, como eu disse de manhã, meu irmão, o que você está esperando para se matricular numa academia logo? O que você está esperando para dar aquela corridinha ou aquela caminhada lá no Parque do Sabiá? Você pode ir lá, não paga nada não. O que você está esperando para começar a praticar um esporte ou uma atividade física da sua preferência? E eu falei de manhã: bora lá, meu irmão, ficar que nem o padre Marcelo Rossi. Simbora! Puxar um supino de 30 quilos de cada lado, vamos lá. E se a cruz pesada for, a gente diminui a repetição. Bora lá, comer mais frango para deixar de ser frango. O famoso Robert Murray McCheyne foi um grande avivalista que morou na Escócia. E ele é considerado, na história, um dos homens mais parecidos com Cristo que já viveu na Escócia. Um homem santo, cheio do Espírito Santo. O único problema: ele não cuidava da sua saúde. E eu não esqueço desse fato, porque ele morreu no dia do meu aniversário. Ele morreu em um sábado, dia 25 de março de 1843, com apenas 29 anos. E no seu leito de morte ele dizia: Deus me deu uma mensagem e um cavalo, mas eu matei o cavalo. O que eu vou fazer agora com a mensagem? A mensagem não vai chegar. Portanto, grave isso no seu coração: santidade combina com saúde. Quinto e último fundamento para o autocuidado cristão: descanso. Marcos capítulo 6, versos 30 a 31 diz: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. E Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco. Esse texto nos ensina que Jesus deseja que o cristão tenha momentos de descanso, porque descanso é uma ideia de Deus. Jesus está orientando os discípulos a reduzirem o ritmo ministerial. Para quê? Para descansar. Então a Bíblia nos ensina que deve existir um equilíbrio, porque se existe tempo de produção, se existe tempo de trabalho, também deve haver tempo de descanso e tempo de refrigério. E para falar de descanso, eu faço 3 apontamentos. O primeiro deles: zele pela qualidade do seu sono. Hoje em dia nós andamos tão atarefados, e chega a se tornar comum as pessoas pensarem que dormir é perda de tempo. E eu falo para você essa noite: dormir não é perda de tempo. O sono de qualidade é essencial para a manutenção da nossa saúde. Por exemplo, se você está tentando perder peso, você precisa de uma boa noite de sono, porque uma coisa está ligada à outra. O salmista diz o seguinte no Salmo 127: aos seus amados ele dá enquanto dormem.
Quando dormimos, Deus nos dá muitos benefícios, sejam naturais ou sobrenaturais. Por exemplo, Deus criou um relógio biológico, ao qual nós chamamos de ciclo circadiano. Ou seja, 2/3 do nosso dia é vigília, é acordado, e 1/3 do nosso dia é sono. Então devem ser aproximadamente 16 horas acordado e 8 horas dormindo. Lembrando que durante o dia, muitos médicos recomendam uma breve sesta, aquele soninho após o almoço. E o que acontece no nosso período de sono? O período do sono é aquele momento em que o organismo ele vai fazer todas as suas manutenções. Durante o sono há o pico da liberação do hormônio do crescimento, que faz você crescer até os 20 anos. E após os 20 anos, esse mesmo hormônio determina a regeneração dos tecidos do seu corpo. Durante o sono, a neuroplasticidade ela é recomposta. Em outras palavras, dormir é uma forma de multiplicar neurônios. E além do mais, o sono ajuda na liberação de melatonina, que faz com que os ciclos do sono sejam reestabelecidos. Então é nesse período que nós sonhamos, onde o cérebro faz um escaneamento, uma análise de todas as informações que precisam ser armazenadas ou descartadas. Então a melatonina ajuda na higiene e na fixação da nossa memória. É interessante que em 1 Reis, capítulo 19, o profeta Elias, ele estava fugindo de Jezabel. E a Bíblia diz que ele estava com tanto medo, que ele teve vontade de morrer, de tanto medo que ele tinha de Jezabel. E aí ele corre, se esconde, e a Bíblia diz que aparece um anjo para ele. E quando o anjo aparece, o que você acha que o anjo falou? Não, Elias, toma jeito, você está precisando vigiar, você está precisando orar mais, fazer um jejum, ler mais a Bíblia. Não, não foi isso que o anjo disse para Elias. A Bíblia diz que assim que o anjo apareceu, Elias comeu pão, bebeu água e dormiu. Ele não fez um jejum, não orou, não cantou um hino de glória e fogo. Ele comeu, bebeu e descansou. Ele dormiu. E a Bíblia diz que após fazer isso, Elias foi fortalecido para caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Meu irmão, a qualidade do sono precisa ser uma prioridade na sua vida. Para de levar celular na hora que vai dormir na cama. Corta isso. Deitou na cama? Durma. Segundo tópico a respeito do descanso. Na sua semana, tire um dia para ficar mais tranquilo. Um day off. Separe um dia da sua semana para você descansar. E nesse tempo de descanso, tire momentos de oração, tenha momentos de silêncio, de contemplação, de leitura bíblica. Deita no sofá, deita no tapete da sala, deite numa rede, se expõe à luz do sol, respire ar puro, tenha contato com a natureza, converse e brinque com seus familiares, deixe as telas de lado e faça algo que você gosta. Tenha esse day off, isso é importante para você, para o seu descanso. E o terceiro tópico, sempre que necessário, tenha também um descanso prolongado. E aqui eu estou falando das boas férias, as boas férias. Contei de manhã uma ilustração onde um pastor foi tirar férias, foi com a sua família para a praia, foi para o Rio de Janeiro, e lá um irmão encontrou com ele lá no meio da praia. E o irmão disse assim: poxa pastor, que bom que eu te encontrei aqui, porque hoje aqui perto da nossa igreja vai ter um evento, e eu queria que o senhor ministrasse para nós um treinamento, uma palavra, que fosse lá orar pela gente. E o pastor que estava de férias falou assim: meu irmão, você vai me perdoar, mas eu não vou não. Meu irmão, mas como assim pastor, você vai rejeitar o meu convite? Poxa, a gente é amigo, irmão na fé. Não, meu irmão, me desculpe, mas eu estou de férias, eu não vou. Aí o irmão disse assim: misericórdia, hein, pastor, diabo não tira férias não. Diabo não tira férias não, você está aí tirando férias, né? E aquele pastor disse: por isso que ele é o diabo, porque ele não tira férias. E se eu não tirar férias, se eu não descansar, eu vou ficar endiabrado, eu vou infernizar a vida de todo mundo. Tem gente que é tão chata que está precisando tirar férias, está endiabrando a vida de todo mundo.
E aquele pastor disse: eu tiro férias porque o meu padrão não é o diabo, o meu padrão é Deus, e Deus descansou no 7º dia. Ele me ensinou isso, é um princípio que vem do meu Criador. Recentemente eu estava lendo um livro e eu vi um fato que aconteceu na Inglaterra, muito interessante, e eu resolvi compartilhar com vocês. Abre aspas. Certa vez, um pregador muito conhecido no Reino Unido foi pedir conselhos ao Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele sentiu-se tão seco espiritualmente que estava pensando seriamente em abandonar o ministério pastoral. Sua vida de oração estava no nível mais baixo possível. Ele sequer sentia amor pelas almas e se via como um completo hipócrita por ainda estar no ministério. Quando o Dr. Martyn Lloyd-Jones ouviu tudo o que esse pregador tinha para dizer, aconselhou-o a tirar férias. O pregador, lembrando-se deste evento, disse que ficou extremamente desapontado pelo fato do Dr. Martyn Lloyd-Jones não lhe dar outro conselho além de tirar férias. No entanto, em respeito ao doutor, ele acatou a sugestão. Seu testemunho foi que, após aquele tempo de férias, não precisou voltar a falar com seu conselheiro. O gozo espiritual havia voltado. Ele estava espiritualmente alegre outra vez. A lição que aprendera foi muito simples. Todas as áreas da sua vida estão interligadas. Este homem havia negligenciado o descanso físico e emocional, e isto teve um efeito visível em sua vida espiritual. Todas as áreas da nossa vida estão interligadas. Não tem como, na sua vida de oração, o seu rendimento é um quando você está descansado, e outro quando você está completamente exausto. Não tem como a gente separar espírito de alma, de corpo. Não, você é um ser humano integral, então todas as áreas estão interligadas, por isso o cuidado também deve ser integral. E ainda falando de descanso, eu digo para vocês, sempre fazer uma leitura de si, identificar em que momento vocês estão, porque existe uma diferença entre cansaço, exaustão e burnout, que é a síndrome do esgotamento. E basicamente qual que é a diferença? A diferença é que quando você está cansado, você descansa e está tudo ok. Está tudo certo. Se eu estava cansado, eu descansei, tudo certo. A exaustão é diferente do cansaço. Na exaustão, você descansa e continua cansado. Então aqui na exaustão, não basta apenas você descansar, você tem que descansar e mudar o seu estilo de vida. E o que é o burnout? O burnout é quando eu não descanso, eu não respeito a minha exaustão, eu não mudo o meu estilo de vida e continuo trabalhando na reserva por muito tempo. Meu corpo vai dando sinais, vai dando taquicardia, mas eu não mudo o meu estilo de vida. Então, cansaço se resolve com descanso, exaustão se resolve com descanso, mas mudança de estilo de vida. E burnout se resolve com descanso, mudança de estilo de vida e ajuda de um profissional. Nós precisamos fazer uma leitura, entender em que temporada nós estamos e o que é que de fato nós precisamos para que o nosso descanso seja proveitoso. E encerrando essa mensagem, ainda falando no contexto de descanso, quero compartilhar com vocês o que eu chamo de hábitos 5D. E você precisa identificar em qual fase dos hábitos 5D você se encontra hoje. Hábitos 5D são descansar, despertar, descascar, desfrutar e descartar. O que são esses 5 hábitos? Talvez você está na fase do descansar. Você está precisando tirar um dia da semana, um período de férias. Porque, meu irmão, quem não descansa, vive ansioso. Quem não descansa, vive ansioso. Talvez você está na fase do descansar. Ou quem sabe você está na segunda fase, que é a fase do despertar. Enquanto uns precisam descansar, tem gente que está precisando de um despertamento.
devem estar atentos e não negligenciar o planejamento e o trabalho. Descansar, despertar, tem um outro D, que é o descascar. Descascar é o que nós chamamos de período de preparação. Lá no jardim do Éden, o homem não abria uma embalagem pronta. Ele tinha que descascar a fruta para poder saborear. Então descascar é o período de preparação, é preparar para desfrutar. E tem pessoas que nunca desfrutam de algo novo, porque nunca se preparam para nada na vida. Qual fase você está? Descansar, despertar, descascar, que é a fase do preparo. Quarto D, desfrutar. Gente, desfrutar é sentir o gosto da vida, é saborear cada momento, é curtir. E eu sei que curtir hoje virou sinônimo de like nas mídias sociais, mas pergunta lá para a vovó o que é curtir. Ela ia pegar a roupinha dela e colocar lá no balde com água de molho e deixar curtir, ou seja, é algo demorado. Curtir leva tempo, então aproveite cada momento. Esteja inteiramente diante de qualquer pessoa. Aprenda a desfrutar, porque quem desfruta não se frustra. Como eu disse, desfrutar é sentir o gosto da vida. E geralmente quem não sente o gosto vai acabar provando o desgosto. Quinto D, descartar. Descartar é jogar a casca fora. Lembre-se que a casca servia apenas para proteger a fruta, mas agora que eu já desfrutei, eu tenho que jogar fora. Eu estou falando de realizar uma higiene mental. Ao fim de um dia, ao fim de uma jornada, faça uma análise e avalie em você o que pode e o que deve ser descartado. Então não fique acumulando coisas demais na sua cabeça, porque para que você abra espaço para o novo, você tem que descartar o velho. Eu concluo essa mensagem dizendo que o ativismo ministerial na igreja, o ativismo profissional, o ativismo acadêmico, não pode substituir o cuidado com a própria vida. Portanto, meu irmão, em nome de Jesus, cuide-se. E eu queria, como desafio para você durante essa semana, que você avaliasse esses 5 pontos na sua própria vida: santidade, saúde mental, alimentação, atividade física e descanso. Que você fizesse uma análise desses 5 pontos e desse para si mesmo uma nota de 0 a 10. E que você estabelecesse uma meta até o fim desse ano. Se porventura você ficar abaixo da média, está abaixo de 6, você fizesse um compromisso diante de Deus e consigo, de melhorar a sua nota até o final do ano, porque Deus se importa com o ser humano em sua totalidade. E aquilo que a gente julga não ser espiritual e que não tem nada a ver, entenda que para o cristão tudo é espiritual. Portanto, a orientação bíblica que eu trago para toda a igreja nesta noite é a mesma que Paulo trouxe: cuide de você mesmo e da doutrina. É o conselho do apóstolo que diz: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você puder ficar de pé no seu lugar nesse momento. Nós estamos no culto da família. Eu queria que você abraçasse os seus familiares nesse momento. Nós vamos ter um tempo de oração mediante essa palavra que nós compartilhamos, para que o Senhor nos dê um entendimento daquilo que deve ser aplicado, praticado todos os dias na nossa casa para a glória dele. Pai, nós erguemos a Ti as nossas vozes nessa noite, reconhecendo que Tu és soberano e que o Senhor não perde o controle de nada, Pai. E como igreja nós Te suplicamos que a Tua boa e forte mão continue nos sustentando em todo o tempo. Que o Senhor libere sobre cada família nesta noite representada a sabedoria que vem do alto, para que possamos, dentro das nossas agendas e rotinas, aplicar o ensino da Sua santa palavra, Pai. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, por meio do Teu Espírito,
nos ajude a preservar o nosso maior patrimônio, que é a nossa pureza, que é a nossa santidade, ó Deus. Guarda os nossos olhos, guarda os nossos pensamentos, guarda as nossas mãos, guarda o nosso coração em Ti, Jesus. Que a santidade seja o lado visível da salvação que um dia encontramos em Ti, Senhor. Nós Te pedimos, Pai, nessa noite, para a Tua glória, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, possa guardar cada coração e cada pensamento, ó Pai. Que a Tua emoção governe a nossa emoção, e que o nosso coração esteja escondido no coração de Jesus. Por isso nós Te suplicamos, Pai, concede-nos uma boa saúde mental. Ajuda, Senhor, em nossas quedas, em nossos deslizes da alma, que não venhamos perder a sanidade. Arranca de nós toda ansiedade, todo descontrole. Guarda os nossos pensamentos, Senhor, em nome de Jesus. E que a Tua paz possa nos invadir cada casa nessa noite. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor também nos dê sabedoria nas nossas rotinas e hábitos alimentares. Ó Pai, não é uma questão de modismo, nada disso, mas tudo que nós fizermos, que seja mediante a consciência de que o Teu nome será glorificado, ó Pai. Não no abuso, não na negligência, mas no cuidado e na moderação, ó Pai. Pai, que o Senhor também nos fortaleça, para que a gente não venha negligenciar a atividade física, que a gente tenha cuidado com o corpo, com a saúde. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude a estabelecer novos hábitos para a Tua glória, novas virtudes, ó Pai. Eu sei que na nossa carne a gente não tem vontade, a gente não gosta, a gente não quer, mas Te suplicamos que sejamos fortalecidos por Sua graça e por Seu Espírito, e que haja uma mudança radical de vida dentro das nossas casas, para que o mundo olhe para nós como uma referência de família bendita do Senhor em todas as áreas da existência, Pai. Usa as nossas vidas, usa as nossas casas para o louvor do Teu nome, Pai. E nós Te pedimos, Pai, acima de tudo, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor, ó Pai, não permita que a gente venha negligenciar o descanso que é necessário, ó Pai. Que quando preciso for, possamos trabalhar diligentemente, com excelência, com entrega, com empenho, contudo, ó Pai, sem negligenciar o descanso que é necessário. Que possamos trabalhar sim, mas que não venhamos nos matar de tanto trabalhar, Pai, porque essa não é a Tua vontade para nós, Senhor. E em meio ao nosso trabalho, nos ensina, Senhor, no período do descanso, a verdade de que quem nos sustenta é o Senhor, Pai. É o Senhor quem derrama provisão sobre as nossas mesas. É o Senhor quem cuida cada um dos Seus filhos, Pai. Que a nossa segurança, acima de todas as coisas, esteja no Senhor, Pai. Eu Te peço, ó Pai, transforma as nossas casas, transforme os nossos lares, que seja um tempo de novos hábitos, de uma nova cultura estabelecida, onde nós glorificaremos o Teu nome em todas as áreas da existência, e que assim possamos viver até aquele grande dia em que o Senhor voltará para nos buscar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja?